Olá pessoal, vamos nós para mais um vídeo. Eu falei a história de Francisco, esse nosso amigo, da dificuldade dele de conviver com os leprosos, né? E prometi que falaria do leproso de Rio Torto. Então vamos lá, essa bela história está no livro do João Nunes Maia, do Miramês, chamado Francisco de Assis. Um livro que eu recomendo, um livro muito bonito, um dos mais bonitos da vida de Francisco de Assis. O nome do livro, como eu disse, Francisco de Assis. E essa história está no capítulo chamado A Cura Divina. E essa história mostra para todos nós que a cura não está na ausência de doença. A cura está na própria doença. A própria doença é a cura da doença. Vamos ver a história. Vamos ouvir a história. Existia esse leprosário em Rio Torto. O Francisco não ia ao leprosário, mas ele mandava os seus discípulos ir para confortar, para abraçar os irmãos leprosos, rancenianos. Muito bem. Caberia o Frei Pedro e o Frei Paulo essa visita que foi feita. Muito bem. Chegando lá, Frei Pedro e Frei Paulo, como sempre fazem, deu as bênçãos de Francisco, mandou um abraço, confortando aqueles homens. Mas existia um homem que, por sinal, muito violento, muito agressivo, incendiário, criminoso, chamado Tanali. O leproso chamado Tanali, nesse leprosário. E ele, quando viu o Frei Paulo e o Frei Pedro falando, e ele disse assim: mas vocês vêm aqui, e não adianta nada vocês vindo aqui, esse tal de Francisco que vocês falam, ele mesmo nunca veio aqui, vocês são muito mais doentes do que nós. E começou a falar barbaridades. Mas Francisco tinha uma grande paciência. Mas os seus discípulos estavam aprendendo a ter paciência. E o Frei Pedro e o Frei Paulo já estavam perdendo a paciência com o Tanali. E aí o Frei Pedro era grandão, forte. Ele disse assim: Frei Paulo, eu vou levar esse homem até Francisco. Ele não pode falar de Francisco que ele está falando sem conhecer Francisco. E aí ele pegou o Tanali, o leproso, né, um homem grande, forte, e chegou lá, colocou ele próximo a Francisco. E aí Francisco falou assim: mas meus irmãos, vocês não podem trazer esse homem para cá. Vocês não podem, ele não pode viver nesse ambiente aqui. Ele só pode, retornem ele para lá. Mas o Frei Paulo e o Frei Pedro, como se não acreditassem o que Francisco estava falando, ficaram quietos, ficaram em oração. E Francisco insistindo que eles levassem o homem. E quando eles, já convencidos de que não adiantava, pegaram o homem para levar, o Francisco cai de joelhos e pede perdão a eles. Perdão, meus amigos, não é isso que o meu coração quer. E aí o Francisco começa a beijar a face daquele homem. Os seus lábios eram ferida pura, o mau cheiro que saía daquele homem. Mas o Francisco começa a beijar como se estivesse beijando a sua mãe, Maria Picalini, e a sua segunda mãe, chamada Jarla. Mas um carinho, o Francisco foi beijando aquele corpo daquele homem todo. E daqui a pouco chorava Francisco, chorava Tanali, naquele sentimento de compaixão, porque compaixão é a capacidade de sentir a dor que o outro está sentindo, mas não adianta sentir a dor, é preciso fazer alguma coisa para aliviar a dor, para ser uma verdadeira compaixão. Aí foi o que Francisco fez, sentiu a dor daquele homem e fazia alguma coisa para aliviar aquela dor, beijando todo o seu corpo, porque para o puro tudo é puro. Francisco não sentia o mau cheiro, porque aquilo não fazia parte da vida de Francisco.
Francisco estava numa outra dimensão. Ele não estava ali para julgar a forma, mas ele sempre de olho na substância daquela pessoa. E aí ele pediu ao Frei Paulo para pegar uma gamela, aquela vasilha grande de barro, colocasse água e 3 rosas do jardim. E aí quando eles preparam aquele banho, o Francisco diz para o Frei Luís, relembre aí, Frei Luís, a passagem de Lázaro com Jesus. E aí começa a lavar o corpo daquele homem. E aonde aquela água de rosas vai batendo, vai cicatrizando, vai restituindo o corpo do Tanali. Daqui a pouco, não tem mais feridas, não tem mais mau cheiro. Tem um homem com a sua pele perfeita. E ele mesmo não acreditando naquilo, ele sai daquela gamela nu e agradece. E Jesus diz para Francisco, cuide dos meus. E aí o Francisco disse, Jesus, eu estou cuidando. E se precisar, Jesus, passa essa lepra, essa rancenise para mim, mas cura esse homem. E ele sai daquela gamela curado, aos prantos de alegria, aquele que não duvidava, aquele que não acreditava em Deus, faz uma prece para Deus e agradecendo. E logo vêm os franciscanos e colocam a roupa no Tanali e diz assim, a partir de hoje você vai ser o Frei Aprígio, e vai viver entre nós. Assim fez. O leproso de Rio Torto agora era um franciscano, seguindo Francisco para todos os lados. Muito bem. Mas passaram-se um tempo e o Frei Aprígio, o leproso Tanali, percebeu que ele ainda continuava um leproso de alma, homem violento e orgulhoso, continuava a viver dentro dele. De que adiantava uma roupa externa, se aquela roupa interna continuava o mesmo? E aí, uma certa noite, adormeceu o nosso Frei Aprígio debaixo de uma árvore. E ele aproveitou que estava ali embaixo daquela árvore, acordando no sono que teve, ele faz uma prece. E ele diz assim, se me fosse permitido, eu gostaria que de novo me beijassem e que eu voltasse a ser o leproso de Rio Torto, que eu voltasse a ser o Tanali, que a lepra voltasse para o meu corpo, porque somente ela é capaz de tirar de mim o homem violento e orgulhoso de eras incontáveis. E adormeceu. Ao acordar de manhã, tocado pela luz da maior força que tem na terra, que é o sol, ele percebeu que estava todo leproso do corpo. E aí, ele diz, coloca a roupa normal, tira a roupa de franciscano, coloca a sua roupa normal e diz para Francisco que precisa retornar, que agora ele entendeu a bênção que era a lepra na vida dele. E ele ainda viveu 6 anos no leprosário de Rio Torto.
E nesses 6 anos, o Tanali, agora de novo Tanali, agradecia a cada dia, porque ele sabia que ele não tinha hanseníase, lepra. O que saía pelo corpo dele era o orgulho e a violência de eras incontáveis. Ou seja, ele estava curando a sua alma com aquele corpo doente. O que saía limpava o seu perispírito, o tornava numa condição diferente. E ele compreendeu nesses 6 anos que a cura dele, a cura de sua alma, era a própria doença. Porque não era a doença, mas era a violência e o orgulho de eras incontáveis, como ele bem disse na sua prece, é que saía pelo seu corpo. Essa história, que mais uma vez essa figura aqui atrás está envolvida, o doce Francisco, o amado Francisco, servindo de um instrumento entre o céu e a terra, para despertar o poder de cura que cada um tem dentro de si. Obrigado, Francisco. Muito obrigado. E abençoe a todos esses que nos ouvem nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus meios de transporte, aonde for, Francisco. Abençoe todos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome desse Espírito eterno bonito, Francisco, que está dentro de ti. Jorre em todos, Francisco, o seu amor, o seu carinho e a sua paz. Que o Cristo nos abençoe, te abençoe, Francisco, e abençoe a todos nós.